Quando a criança começa a chorar ou a pirraçar, o que o pai faz? Qual é a primeira coisa que o pai faz? Hã? É o quê? É dar um telemóvel para ele. Para ele ver os bichinhos lá, né? Então, o filho esperneia para lá, esperneia para cá, aí para o meu filho não atrapalhar o culto, eu vou dar para ele um celular. Só que os nossos filhos, eles são igual uma esponja, irmão. Eles absorvem tudo. E a maioria, 99% desses desenhos que os nossos filhos vê, tem coisas ocultas ali dentro. Quer ver? Tem um desenho, não, hoje em dia já não tem mais, mas tem muitos capítulos que é repetido, que é do Chaves. Quem aqui já assistiu o Chaves? Todo mundo assistiu o Chaves. E você coloca o seu filho até hoje em dia para assistir o Chaves. Mas aquilo é uma pior miséria na vida de uma família, assistir aquilo. Aquilo, se você assiste, se você deixa o seu filho assistir, tira do seu filho. Por quê? Aquilo é uma vila onde tem uma bruxa. Já começa por aí, já tem uma bruxa dentro da vila. Tem um episódio lá dentro que tem um cachorro, que o nome do cachorro é Satanás. Você viu o Satanás por aí? Então, só por aí você já vê que o trem é feio. Aí, nós estamos falando de família. Aí você tem a dona Florinda, que o grandão lá, qual é o nome dele? Não, o Girafales está enrolando ela não sei quantos anos e não casa. Aí você tem o Nhonho, que você não sabe quem é a mãe dele. Aí você tem a Chiquinha, que mora com o pai, mas é uma família toda bagunçada, que o pai já está devendo mais de 15 meses de aluguel. Aí você vê o Chaves, que é o principal do programa, você não sabe quem é pai, você não sabe quem é mãe, você não sabe de onde ele veio, para onde ele está indo e mora dentro de um barril. Então, aquilo ali não serve de base, de estrutura para o seu filho. Não serve de base para nós. E outras coisas que nós vemos pela internet que prejudica o seu filho. Então, a educação cristã é a responsabilidade dos pais. E o mesmo ocorre quando se fala na educação cristã. Quando você sai de casa para um culto, por mais que o seu filho ainda não compreende de forma plena, mas você tem que colocar na cabeça dele que você está indo para a igreja. Eu estou indo cultuar a Deus, meu filho. E você tem que mostrar para ele quais são os princípios de um culto. Você tem que mostrar para ele o que ele está vindo fazer aqui. Aqui é a casa do papai, do céu. Aqui não pode isso, aqui não pode aquilo, aqui não pode fazer isso. Isso tudo é uma educação. E quando o seu filho volta da escola, você tem que tirar um tempo para ele, para perguntar o que ele aprendeu. O que a professora falou, o que a tia falou, o que ele... Por mais que ele não vai falar tudo, mas alguma coisa ele vai falar e você vai apanhando aquilo para você. E aí você vai orando cada dia mais para os seus filhos. Os pais cristãos são responsáveis por educar os seus filhos e transmitir a eles a verdade sobre a Bíblia e o Evangelho. Como diz o cooperador Mateus, como é que você vai ensinar a Bíblia para o seu filho se nem você está lendo? Como é que você vai ensinar para o seu filho a Bíblia, o Evangelho, se nem você não leu a Bíblia? Existem pais que já têm mais de 10 anos que servem a Deus, que nunca leu a Bíblia toda, irmão. Nunca disse assim, nem que você gaste um ano inteiro, nem que você gaste um ano inteiro, se chegar e falar assim, olha, eu vou pegar de Gênesis e só vou parar quando eu chegar em Apocalipse. Um propósito. Então,
Os pais são responsáveis por educar os seus filhos e transmitir a eles a verdade sobre a Bíblia e o Evangelho. Existem perguntas, irmã Luzeni, que o filho faz para o pai fala assim, quando chegar na igreja, você pergunta do pastor, que eu não sei disso não. Vamos perguntar. Não. É você sentar com ele. O acesso ao estudo hoje é tão fácil. Nem que você vá na internet e dá um Google ali, pesquisa alguma coisa, mas passa para o seu filho a informação que ele te perguntou. Por mais que talvez você não saiba explicar, mas depois, nos bastidores, você procura ou um obreiro, ou pastor, ou a pastora, alguém, e pergunte para a pessoa em secreto, para você responder para o seu filho depois. Para o seu filho saber que você, né, você está tampando só com a peneira, mas não tem problema. Mas ele vai falar, meu pai soube me responder. E aí é uma forma de você incentivar ele. É você mostrar para ele a Bíblia, ler a Bíblia com ele dentro da sua casa. É evidente que a igreja, por meio da escola bíblica para todos, terá a sua participação na transmissão do Evangelho e de forma didática, direcionada. Mas isso não exime os pais de ensinar os seus filhos em casa, com o próprio exemplo de vida. Esses dias, eu finalizo, eu vi um vídeo, e aquele vídeo me chamou muita atenção. O vídeo dizia a respeito de filhos. E uma mãe, ela dividiu, não sei se você viu esse vídeo também, ela dividiu as horas do dia, da hora que ela acorda até a hora que ela dorme. E aí, ela levanta 6 horas da manhã, arruma os filhos, leva os filhos para a escola. E ela só vai pegar o filho 6 horas da tarde. Quando ela pega o filho 6 horas da tarde, ela chega em casa por volta de 7 ou 8 horas, e aí ela vai dar um banho nos meninos, vai dar uma refeição para os meninos, e no máximo 9h30, 10 horas, as crianças já estão dormindo. E isso é uma rotina durante toda a semana. E aí ela descobriu que durante todo esse período, da hora que o menino levanta até a hora que o menino dorme, ela tinha aproximadamente 1h30 com o seu filho. Durante todo o dia da semana. E isso acontece com você, talvez. O seu filho vai para a escola, passa o dia todo na escola. Você vai para o seu trabalho. Quando você chega de tarde, que você pega o seu filho na escola, você leva ele para casa. Você tem os seus afazeres, você tem aquilo outro. Daqui a pouco o seu filho vai dormir. E você teve ali, daquele período de horas do dia, você teve ali 2 horas com o seu filho. E nessas 2 horas que você teve com o seu filho, o que você tem produzido para ele? Porque ele tem passado mais tempo fora. Ele tem aprendido mais coisas fora. E às vezes nessas 2 horas que nós temos, 3 horas com nossos filhos, nós não temos paciência com o nosso filho. Nós não ensinamos para eles a Bíblia Sagrada. A mente dele já está pulverizada lá fora no mundo com tantas coisas. Aí ele chega em casa, às vezes nós não reconhecemos, mas meu filho saiu de um jeito e voltou de outro. Então, você tem que entender que nós, você e eu, nós precisamos fazer isso. Você que está com o seu filho diariamente, ensina ele o caminho. Mostre para ele o que ele deve fazer. Traga ele para os cultos, mas conscientiza o seu filho. Olha, nós vamos para o culto. E lá nós vamos adorar ao Senhor, glorificar a Deus.
bendizer o nome dele. E você tem que ensinar o seu filho ao ponto dele pregar a palavra nas escolas, na rua, em casa. Você tem que mostrar para o seu filho, para ele ter o apetite de ser um obreiro na casa do Senhor. Muitos filhos hoje em dia não querem ser obreiro da igreja. Por que ele não quer ser obreiro? Porque às vezes nós, os pais, nós não formamos os nossos filhos para ser obreiro. Nós formamos nosso filho para fazer tantas coisas, mas esquecemos do principal, que é a obra. Eu finalizo dizendo: a educação é dever do Estado e direito do cidadão. Porém, a educação começa na família. Os pais receberam de Deus uma das maiores missões: educar seus filhos. Aqueles que amam ao Senhor e a sua palavra vão fazer de tudo para que os seus filhos sejam educados segundo os princípios bíblicos. Somente assim livraremos nossos filhos dos horrores desses últimos dias. Como disse o nosso cooperador Mateus, ainda que lá na frente, Deus me livre e guarde, o seu filho se desvie do caminho, mas você terá sua consciência que você mostrou para ele como é servir a Deus, como é orar. Quando você vai dobrar o joelho para orar, você tem chamado o seu filho para orar com você? Você tem pegado a Bíblia e abrir com ele para ele ler? Você tem colocado louvores para ele ouvir? Ensaiado hinos com ele? Isso tudo vai instigando o desejo nele pelas coisas de Deus. Amém? Vamos ficar de pé.